Glória a Jesus. Estou muito feliz por vê-los, os meus irmãos, novamente aqui na igreja. Graças a Deus por isso. Quem encontrou, diga um lindo amém. Amém. Glória a Jesus. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou também a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Versículo de número 20. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O Senhor, o servo, ou melhor, não é maior do que seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Glória a Jesus por isso. Curva a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Deus, muito obrigado, Senhor. Eu estou aqui na tua dependência nesta noite. Que a palavra, meu Senhor, venha não só falar comigo, Senhor, que estou pregando aqui nesta noite, mas venha falar com toda a amada igreja. Senhor, que nesta noite as portas, Senhor, que estão fechadas, que os ouvidos que estão fechados à tua palavra, o Senhor venha abrir em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, venha alcançar os corações aqui presentes. Que a tua palavra, Senhor, venha abrir os caminhos que estão fechados, para que a fé venha brotar em cada coração que ser alvejado pela tua palavra. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Queridos, estamos aqui já nos últimos momentos de Jesus Cristo na terra. Mas alguns capítulos à frente, Jesus já é levado, já é executado, já é sepultado. Mas pela graça de Deus, a sepultura, a morte não deteve o nosso Jesus. Mas antes disso, antes desse evento que bota em conclusão a nossa salvação, Jesus fala aos seus discípulos, aos seus amigos, aos seus íntimos, sobre uma realidade que eu acredito que a igreja às vezes esquece. Uma realidade, queridos, não uma realidade alegre, mas uma realidade que muitas das vezes nos deixa triste. Porque é uma realidade, queridos, que não é gerada por nós, mas como o nosso posicionamento é outro, a gente é alvo dessas situações. O que estava ocorrendo? Jesus tinha e estava operando grandes maravilhas e grandes milagres. Nós sabemos que por onde Jesus passava, a vida também passava. Por onde Jesus caminhava, a restauração também caminhava. Por onde Jesus ia e trilhava o seu caminho, a salvação ia junto com eles. Ou melhor, a salvação estava com eles. Era a luz do mundo, mas uma boa parte desse mundo não reconheceu essa maravilhosa luz. A luz que estava em meio às trevas. A luz que brilhava em meio à escuridão. A luz que restaurava o amor dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do marido à esposa e da esposa ao seu marido. Só que esta luz, ela não foi por muitos agraciada. Esta salvação e esta verdade não foi por muitos aceita. E como eu disse hoje na escola bíblica dominical, tudo aquilo que foi escrito para um objetivo.
Jesus fala aos seus discípulos e diz: o mundo odeia vocês. Se de alguma maneira, queridos, aqueles discípulos estavam sendo envaidecidos por estarem na presença de Jesus, quem não queria estar próximo de Jesus? Jesus atraía, no mínimo, como a Bíblia chama de multidões, no mínimo, Jesus atraía com os seus milagres, com a sua mensagem, com o seu amor, com a sua vida, de no mínimo 15 mil pessoas diariamente. E os discípulos eram uma espécie de guarda-costas, além de serem aprendizes. Você lembra quando a mulher do fluxo de sangue rompeu a multidão? Os discípulos estavam ali ao redor de Jesus, e quando Jesus ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos: Senhor, a multidão está te oprimindo, nós estamos aqui no meio desta multidão, e essa multidão ela oprime a gente, ela está próxima da gente, ela quer falar com o Senhor, e a única parede de contenção entre o Senhor e a multidão somos nós. Nós podemos imaginar dessa forma, mas esses homens e estas mulheres que por muitas das vezes eram mencionados e tinham sim uma presença, pois eram amigos de Jesus, estes se depararam com uma realidade. Qual foi a realidade? A realidade que ele, por muitas das vezes, eles se tornaram inimigos do mundo. Quem é que quer ser inimigo do mundo? Quem é que quer ser inimigo de uma sociedade? Quem é que quer ser taxado como um traidor? Quem é que quer ser taxado como um quadrado? Nenhum de nós. Mesmo que a gente aceite esta realidade que está sobre nós, nós não queremos que o mundo nos taxe de quadrados, de retrógrados, de antigos, de antiquados. Não. Mas Jesus, ali pelo final da sua carreira com eles, na sua escola de discípulos, Jesus orienta os seus a dizerem: se o mundo vos odiar, eles primeiro, antes de fitarem os olhos em vocês com ódio, eles fitaram os olhos primeiro em mim. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aos seus discípulos: antes que a tapa, antes que a crítica, antes que a difamação viesse sobre vocês, eles miraram em mim. Jesus está dizendo que ele foi o primeiro a ser sacrificado. Jesus está dizendo aos seus discípulos que ele foi o primeiro a ser escarnecido. Jesus está dizendo aos seus discípulos que ele foi o primeiro a ser vilipendiado. Jesus está dizendo aos seus discípulos que ele foi o alvo número 1 para que as pessoas viessem taxá-lo de falso profeta, de falso mestre, de falso doutor, de até de Beelzebul. Jesus foi chamado. Jesus foi chamado de glutão. Jesus foi chamado de festeiro. Jesus foi chamado de pecador. Jesus foi chamado de hipócrita. Jesus foi chamado de diversos adjetivos ruins e pejorativos. Já os discípulos achavam que eles eram o primeiro alvo. Primeiro vem em nós para depois bater em Jesus. Mas este cálculo dos discípulos era um cálculo infundado. Era um cálculo errado. Porque quem foi afligido em primeiro lugar, queridos, não foi nenhum de nós. Quem foi escarnecido, queridos, em primeiro lugar, não foi nenhum de nós.
Quem foi vilipendiado em primeiro lugar, queridos? Não foi nenhum de nós, mas foi aquele que nos amou primeiro. Ele foi o primeiro, querido, a ser escarnecido. Ele foi o primeiro, queridos, a ser julgado. Ele foi o primeiro, queridos, a ser esbofeteado. Nenhum de nós aqui, eu acredito, teve a trágica oportunidade de ser agredido na rua por ser um crente. Nenhum de nós, queridos, aqui nessa noite teve a trágica oportunidade. Quando eu digo trágica, é claro que é no âmbito material. A trágica oportunidade de ser criticado por ser crente. Poucos de nós, queridos, foi afastado do convívio familiar por ser crente. Poucos de nós, queridos, foi afastado de um tal cargo, de uma tal liderança, de um tal emprego, de uma tal sociedade, de uma tal amizade, por ser crente. Nenhum de nós, queridos, ou poucos de nós, foi excluído da sociedade por ser crente. Já naquela época, queridos, se soubesse que era crente, não vendia pão para eles. Se soubesse que eram crente, não compraria no seu mercantil. Se soubesse que era crente, não venderia, não compraria, não faria lastros econômicos. Olha como os primeiros crentes foram de forma contundente criticados, afligidos, maltratados. E por esta razão, os primeiros apóstolos se sentiam como se fosse um escudo, o escudo humano. Ninguém ataca Jesus. Para atacar Jesus tem que nos atacar primeiro. Lembra-se de Pedro, quando os soldados romanos, na escolta de Judas Iscariotes, foram deter Jesus? Quem foi que levantou a sua arma e foi contra Pedro? Eles se achavam o primeiro muro de contenção, eles se achavam o primeiro muro do livramento. Só que eles se enganaram, queridos, porque antes que a angústia batesse em nossa porta, esta mesma angústia bateu no coração de Jesus. Antes que as primeiras críticas viessem bater a nossa porta, antes que as primeiras difamações vierem bater a nossa porta, antes que as primeiras motivações erradas do mundo lá fora viessem de maneira ríspida nos excluir, queridos, um dia o nosso mestre foi excluído primeiro. Jesus foi aquele que suportou as dores antes de nós. Queridos, Cristo foi aquele que levou sobre si as nossas dores. Cristo foi aquele que levou sobre si as nossas mazelas, as nossas enfermidades. O castigo que agora nos traz a paz estava sobre ele, e foi pelas suas feridas, foi pelas suas chagas, foi pelas suas pisaduras que hoje nós estamos sarados. Nós podemos comprar, nós podemos vender, nós podemos negociar, nós podemos andar de cabeça erguida, porque todas as questões ruins Deus levou na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Queridos, Jesus falou aos seus: se o mundo odeia vocês, eu quero dizer uma questão para vocês, eu quero dizer uma verdade para vocês: eles odiaram primeiro a mim. Eles miraram as suas garras, as suas flechas de horror, as suas flechas aterrorizantes em mim. Se nessa noite há alguém aqui em nosso meio que pensa, que cogita ser o primeiro a sofrer,
Por que eu estou sofrendo? Ser o único a sofrer, ser o principal dos sofredores. Eu quero te dizer, queridos, que você já está atrasado nessa fila, porque teve alguém que não teve culpa de nada, e ele sofreu primeiro do que nós. Foi o seu sofrimento, foi a sua angústia, foi a sua exclusão, queridos, que hoje nos traz a paz. Foi a sua angústia, foi o seu sofrimento, foi a sua exclusão, que hoje nos traz a vida. Nós não podemos esquecer deste fato aterrorizante aos nossos corações. Nesse fato que já faz 2000 anos que é contado, e que hoje nós precisamos lembrar mais uma vez: Jesus sofreu por nós. Se você acha um menor entre os menores, se você acha a mais insignificante das criaturas, se você acha que não tem dor ou talento nenhum, eu quero dizer que isso não é amarras para conter o amor de Jesus. Ele te ama mesmo assim. Ele morreu por você mesmo assim. Mesmo muitas vezes a gente falhando, muitas das vezes a gente faltando, muitas das vezes a gente colocando questões e questões para poder fazer, para poder executar. Queridos, isso não coloca em xeque o amor de Jesus. Cristo ainda nos ama, e nos ama muito. Ele morreu por nós, queridos. Ele morreu por vocês. Ele morreu por mim. E ele estava advertindo os seus discípulos sobre a realidade da vida. A gente aceita Jesus e pensa que as dificuldades vão parar. Aos crentes que estão mais tempo, as dificuldades vão parar, sim ou não? Quem ensina aquele que vem para Jesus e diz: as tuas dificuldades irão parar? Queridos, esse está sendo falso, porque muitas das vezes até intensifica as dificuldades, porque anteriormente você brigava só com algumas questões. Hoje, queridos, você tem 3 inimigos. Quem são os 3? A gente falou isso na escola bíblica já há algum tempo: Satanás, o mundo e nós mesmos, que chamamos de carne. Quando nós entramos no aprisco de Jesus, nós entramos em um ringue, e neste ringue tem ao nosso lado Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai nos guardando, o Filho nos guiando, o Espírito Santo nos orientando, vamos dizer assim. Mas contra nós também existem 3 rivais. 3 rivais poderosíssimos. 3 rivais que não brincam em batalha. 3 rivais que estão à nossa espreita, ao nosso lado, tentando acabar com a nossa vida. E Jesus estava esclarecendo, queridos, olhem para cá, esclarecendo aos seus discípulos que da mesma maneira que ele, sendo Deus e Senhor, ele foi alvo de diversos ataques, de diversas calúnias, de diversas defamações, e ainda assim haveria a morte de forma cruel, eles também passariam por dificuldades. Queridos, eu quero esclarecer nessa noite que nós vamos passar por dificuldades. Misericórdia. Teve nem misericórdia, mas tá bom, eu digo misericórdia, Senhor. Mas é a realidade. O Senhor, que é Jesus, passou, e a gente também vai passar. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que economizar, temos que vencer todos os dias, temos que operar através do Espírito Santo milagres todos os dias, porque para um pai de família trabalhar e sustentar 3 dentro de uma casa é um milagre, é Deus. Ainda mais nesse país com essa economia tão
drástica, tão ruim, é um milagre. E os pais e as mães de família sabem o que eu estou falando. Ainda mais ser crente, orientar os seus filhos, que já é uma das tarefas mais desafiadoras para todo pai, para toda mãe. Vir à igreja, ter um ministério e louvar ao Senhor. Tudo isso, queridos, custa de nós. Tudo isso precisará de dedicação. Tudo isso precisará de apoio, não só nosso em relação a nós mesmos, mas também pelo poder do Espírito Santo. E Jesus, ele é um líder, e um instrutor, e um mestre, que fala a verdade, que diz a realidade. E ele começa a quebrar essa visão, ou essa visagem, que os discípulos tinham, que eu estou do lado de Jesus, então Jesus é alguém muito prestigiado, então eu vou ser também. De fato eles eram, mas Jesus disse para eles: gente, esse prestígio, esta fama, esta pomposidade, um dia ela vai acabar. Um dia ela vai ir para os ares, porque assim como criticaram a mim, vocês serão criticados também. E esta palavra, queridos, nessa noite, não é para desencorajar, mas alertar a nossa igreja, alertar os nossos irmãos, porque nós precisamos, queridos, saber que o mundo lá fora não deseja a nossa mensagem. O mundo lá fora, queridos, não deseja ouvir. E eu quero dizer isso com experiência. Quem aqui um dia já foi lá do mundão, e quando o crente aparecia, você se escondia? Não queria saber? Não. Cor de crente não. Não. Não era assim? Várias vezes o Senhor falou contigo, antes dele tocar no teu coração, ele falava. Até com os que nasceram na fé como eu, que frequentava a igreja desde os 7 anos de idade. O pastor pregava, mas nada entrava. Só que, por influência de uma amizade boa e pela graça de Deus, eu abri o meu coração e Deus fez morada. Queridos, precisamos estar preparados, ainda mais nesse ano que nós estamos pregando o Evangelho. Seremos muitas vezes taxados, excluídos, criticados. Olha, mais uma vez, fazer zoada aqui na minha rua. Nós não podemos ceder às críticas do mundo, porque o apóstolo João, o mesmo que falou isto aqui no seu evangelho, falou: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não podemos amar o mundo, mas amar as pessoas do mundo. E é com a mensagem de Jesus Cristo, queridos, que nós vamos resgatar muitas vidas. Quem crê nisso em nome de Jesus? É com a mensagem de Jesus que nós vamos resgatar vidas. Vidas que estão solitárias, vidas que estão no tráfico, vidas que estão na pornografia, vidas que estão na prostituição, vidas que estão fora, vidas que estão excluídas até pelos pais, vidas que estão excluídas da sociedade. Com a mensagem de Jesus, nós vamos entrar nesses corações. Com a mensagem de Jesus, nós vamos fazer valer o poder de Deus para a vida desta comunidade. Mas precisamos saber, precisamos entender que amados nós não seremos. Nós estaremos com atitude de amor, porque pregar a mensagem de Jesus, a mensagem que salva, a mensagem que vivifica, a mensagem que restaura, é um ato de amor.
Mas não espere, queridos, uma resposta de amor do mundo. Não espere, queridos, uma resposta de graça do mundo. Espere oscilação, espere calúnias, espere falta de compreensão, espere falta de paciência. Mas a nossa batalha, queridos, não é contra o sangue e não é contra a carne. A nossa batalha é contra os poderes e potestades. A gente não mira, queridos, a nossa mensagem nas pessoas, ou melhor, a gente não mira a nossa mensagem contra as pessoas, contra a parte pessoal das pessoas, mas a gente mira a mensagem de Jesus contra o coração das pessoas. A gente não evidencia que somos críticos das pessoas, mas a gente evidencia através das palavras que amamos as pessoas. E é com esse amor, queridos, que a gente se motiva a pregar o Evangelho. E é com esse amor, queridos, que a gente se motiva a proclamar o Evangelho. Nós aprendemos na trilogia da nossa igreja, amar, acolher e servir, que nós nesse ano iremos estudar mais profundamente, que a pregação do Evangelho, queridos, é um ato de amor que nós temos àquele que está lá fora. Pregar o Evangelho é um ato de amor. Pregar as boas novas é um ato de compaixão. Se você tivesse em suas mãos a oportunidade, a arma, a fonte, a luz da vida, e se você vesse o seu irmão lá fora caindo, você compartilhava essa luz, sim ou não? Se você tivesse a oportunidade de salvar o seu parente do inferno, do caos, da desgraça, da ira de Deus, você salvaria, sim ou não? E eu quero dizer nessa noite que você tem essa oportunidade. Pastor, cadê essa arma? Pastor, cadê essa luz? Cadê essa ferramenta que pode mudar? Que pode mudar a vida dos meus? Queridos, essa ferramenta se chama o Evangelho de Jesus. Quando você parar de anunciar, você vai estar decretando a morte do ouvinte e do possível salvo. Quando você parar de anunciar, você vai estar retendo para você a única salvação que pode ajudar ao perdido. O irmão Márcio falou aqui algumas vezes que o que seria de nós se aquele irmão que pregou para nós tivesse desistido de pregar? O que seria de vocês? O que seria de nós se aquele irmão que pregou para nós não tivesse ido pregar? Onde a gente estaria? Aos filhos na fé, aos que nasceram na fé, o que seria de nós se a gente não tivesse caído dentro de um lar de crentes? Onde é que a gente estava? Onde nós estaríamos? Queridos, nós damos graças a Deus, porque os homens e mulheres que tinham a mensagem da salvação de Jesus Cristo, eles amavam pregar. E por isso que nós estamos aqui. E por isso que nós estamos aqui, queridos. Jesus estava orientando aos seus: gente, é bom, mas se odiaram a mim, vocês serão os próximos a serem odiados. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Olha que verdade terrível. Se vocês fossem do mundo, queridos, o mundo amaria vocês. Se vocês tivessem laços com o mundo teria laços com vocês. Mas como a igreja de Planalto Vitória não ama o mundo, nem aquilo que no mundo há, a igreja de Planalto Vitória é alvo
das críticas, das desaprovações, dos ataques do maligno. E graças a Deus por isso. Porque no dia que Satanás começar a nos amar, no dia que o mundo começar a nos amar, tem algo de errado com esta igreja. No dia que os falsos profetas começarem a nos amar, no dia que o inimigo das nossas almas começar a nos amar, tem algo de errado com essa igreja. No dia que as potestades e os poderes, os demônios começarem a nos amar, tem algo de errado com esta igreja. Mas graças a Deus, queridos, há um luzeiro aqui em Planalto Vitória. Graças a Deus, queridos, que há uma igreja aqui em Planalto Vitória que prega a palavra, que compartilha a palavra, que ama todos aqueles que entram. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque se nós fôssemos do mundo, queridos, o mundo nos amaria. O mundo levaria a gente como seus xodós. Mas como nós não somos desse mundo. Eita, pastor, somos não? Somos não, queridos. Nós somos peregrinos e passageiros aqui. Nós temos uma nova nacionalidade. Nós temos um novo lugar para ir. Nós temos uma nova perspectiva para seguir. Nós trabalhamos agora para o reino de Jesus. E é nesse reino que nós fincamos a nossa coragem e a nossa motivação. Queridos, vira a sua chave. Vira a sua vida. Acorda. O mundo odeia a nossa mensagem. Mas a gente não sofre com isso. A gente não fica triste com isso. Porque nós sabemos, queridos, que por detrás da hostilidade, por detrás dessa recusa, há um inimigo das nossas almas. Mas eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite, que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra esta igreja. Só começamos agora, ainda estamos em janeiro. Começamos agora, crentes. E eu quero vos convidar a você calçar a sua bota, calçar a sua couraça, apanhar o seu escudo, armar-se com a sua espada, munir-se com o seu capacete e começar a guerrear as batalhas de Deus. Não há tempo mais a perder, meus queridos. Não há tempo mais a deixar que os outros batalhem as nossas batalhas. Esta igreja precisa batalhar. Esta igreja precisa guerrear. Esta igreja precisa seguir. Essa igreja precisa marchar. Essa igreja precisa atuar. Essa igreja precisa romper. Essa igreja precisa vencer. Precisamos. Porque nós não somos aqui e não somos amados aqui. Nós não somos aqui, nós somos amados aqui. Nós não somos desse mundo. Nós éramos, como o restante do versículo 19 diz, nós éramos, mas o Senhor entrou no mundo e escolheu a cada um de nós. O mundo nos odeia porque nós éramos propriedade deles. Muitos do que estão aqui olhando para mim eram propriedades do mundo. O mundo chegava e ditava as suas regras, e nós, aprisionados, obedecíamos. O mundo ditava as suas regras, as suas armações, as suas queixas, e nós, enclausurados, aprisionados, obedecíamos. Mas Deus comprou cada vida aqui nesta noite, glória a Deus. Deus comprou cada história aqui nesta noite, glória a Deus. Deus comprou cada existência aqui nesta noite, glória a Deus. E é com essa perda, com essa baixa, Deus deixou o mundo, Jesus deixou o mundo
apavorado, enfurecido, porque antes nós éramos mulas de Satanás, mas hoje nós somos sacerdócio real do reino de Jesus. Olha quem nós éramos, olha quem nós éramos. Nós éramos ruins, detestáveis, alvos da ira de Deus, condenados ao inferno. Mas hoje, queridos, não há inferno mais para nós. A nossa realidade não é essa. Hoje há um céu para nós. Hoje há uma realidade de gozo e paz para nós. Hoje a presença de Deus está em nós. Hoje a graça de Deus está em nós. Queridos, quem nós éramos e quem nós somos. Quem nós éramos e quem nós somos. Nós precisamos agradecer a Deus, e é por esse motivo que nós estamos rodeados em sua mesa. E é por esse motivo, queridos, que nós fomos comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. E ele diz no versículo de número 20: lembre-se da palavra, versículo de número 20, que eu disse a vocês. Queridos, um dos nossos maiores defeitos como cristãos, e eu me incluo nisso, nosso maior defeito é esquecer daquilo que o Senhor disse. O nosso maior defeito, queridos, como cristãos, é esquecer da palavra de Deus. Está tudo aqui, queridos. O nosso maior defeito como cristão é esquecer da palavra de Deus. A palavra de Deus que nos diz: congregue. Esquecemos muitas das vezes isso. Esteja na igreja. Esquecemos muitas das vezes disso. Coopere com a igreja. Esquecemos muitas das vezes disso. Tenha paciência com o seu irmão. Esquecemos muitas das vezes disso. Tenha paciência e amor com a sua irmã. Muitas das vezes esquecemos disso. O nosso maior defeito, queridos, não é contribuir, porque a igreja contribui. O nosso maior defeito não é deixar as instalações da igreja acabarem, não, queridos. A gente cuida até bem. Nosso maior defeito não é criticar. Falamos isso na quinta-feira? Não. O nosso maior defeito, queridos, é esquecer daquilo que Jesus disse. É o nosso maior defeito. Porque quando a mensagem está em nosso coração, a gente fica melhor, sim ou não? Fica melhor. Quando a mensagem está aqui, queridos, como o salmista disse: eu guardo, eu protejo a tua palavra no meu coração. Quando a gente coloca no nosso coração, a gente começa a se tornar pessoas melhores. Mas quando a gente se alimenta uma vez por semana, a gente se torna crentes fracos. E é muitas das vezes isso, queridos, que nos assusta quando o mundo esbraveja contra nós. Ficamos assustados, assustadinhos. Por quê? Porque além da raiva do mundo contra nós, ainda estamos fracos, enfraquecidos, porque a alimentação diária, ela não supre a nossa vida. Não há uma alimentação diária. Queridos, mas nessa noite Deus está te chamando mais uma vez. Não esqueça da minha palavra. Mais uma vez o Senhor está nos chamando a atenção. Não esqueça das minhas ordenanças. Não esqueça da minha voz. Quem é Deus para nós? Ele é o nosso pastor. Quem é Jesus para nós? Ele é o nosso pastor. E se a gente esquecer do som da sua voz, se a gente esquecer do timbre da sua voz,
nós iremos nos tornar e ver ovelhas desgarradas. E o que acontece com ovelhas desgarradas, gente? Ela se perde, logo enfraquece, e logo ou é tragada ou morre na solidão. Mas não é isso que Deus deseja para nós. E nesta noite, queridos, Ele bate na porta do seu coração novamente. Não esqueça da minha voz, não esqueça da minha palavra, não esqueça dos meus mandamentos, não esqueça das minhas ordenanças, não esqueça que o mundo odeia vocês, não esqueça que o mundo odiou primeiro Ele, e que isso sirva de alerta para todos nós, que isso sirva de alerta para todos nós. E para finalizar, queridos, eu quero dizer que mesmo o mundo odiando o nosso Jesus, mesmo os fariseus odiando o nosso Jesus, esse ódio, esse rancor, esta inveja não deteve o nosso Jesus na cruz. Ele ressuscitou, minha gente. Ele está vivo, minha gente. E Ele está aqui nesta noite, ouvindo o nosso glória a Deus, o nosso aleluia. Ele está aqui, minha gente, nesta noite, contemplando as nossas vidas. Ele está aqui nesta noite, contemplando o nosso culto. Ele está aqui nesta noite, contemplando a nossa vida. E é com muita alegria, meu Jesus, que nós estamos na tua mesa e iremos compartilhar neste momento da ceia do Senhor. Queridos, vamos ficar de pé em nome de Jesus.